A paz do Senhor para todos. Nós queremos, nesse momento, trazer uma meditação. Ainda estamos em quarentena e entendemos que os irmãos estão cultuando nos seus lares, fazendo os cultos domésticos, agradecendo a Deus pelos livramentos e vivendo de acordo com a doutrina da Palavra de Deus e adorando a Deus em todo o tempo. E queremos trazer uma meditação para manter esse vínculo de comunhão que nós tínhamos quando podíamos estar juntos. Mas entenda, irmão, você é o cultuante. Inclusive o culto ele está sem uma formatação litúrgica, mas entenda qual é o verdadeiro louvor, o que é que Deus quer de cada um de nós e que isso seja colocado diante de Deus com muita alegria. Então, nesta noite eu quero trazer uma meditação, quero reforçar que as lutas estão cada vez maiores e elas vão continuar, mas não é para desanimar. Temos encontrado alguns irmãos, falado por telefone, e eu quero nessa noite dizer para o irmão, não é para desanimar. Não é para pensar que não tem mais jeito. Tem sim. E quando tudo não tiver jeito, está melhor ainda para aqueles que estão aguardando a volta de Jesus. Então, não perca de vista aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, ó Deus, nós estamos reunidos para buscar entendimento da Tua Palavra sobre aquilo que devemos ser, fazer, sobre o procedimento nosso como cristãos no tempo que nós temos vivido. Deus Santo, nesta noite, junto com meus irmãos, eu clamo, dá-nos sabedoria para sermos cristãos do século XXI, os cristãos de hoje, assim como o Senhor deu sabedoria, Senhor Deus, para Abraão andar com o Senhor, Enoque andar com o Senhor, Noé, também o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João e tantos outros, Senhor Deus, os pais da igreja, tantos outros, Senhor Deus, alguns anônimos, alguns bem conhecidos, nós queremos clamar ao Senhor nesta noite, dá sabedoria para sermos esses exemplos nesse tempo e andar segundo a correta regra da palavra do Senhor. Dá-nos sabedoria. Nesta noite nós queremos orar, Senhor Deus, pelos enlutados, por aqueles que estão passando por enfermidades, estão lutando, Senhor Deus, estão entre a vida e a morte. Nós queremos orar, Senhor Deus, por aqueles que estão desempregados, aqueles que estão, Senhor Deus, sem condições de até se sustentar. Nesta noite nós oramos, Senhor Deus, contra toda a hoste das trevas e ajudadas pela maldade humana que quer, Senhor Deus, desestabilizar, Senhor Deus, a administração federal nesse país. Nós oramos ao Senhor nesta noite, clamamos ao Senhor. Senhor Deus, ajuda, Senhor Deus, o nosso comandante maior nesse país, na nossa federação, para que nós não tenhamos, ó Deus, mais percalços. Nós não podemos ter. Nós não podemos ter, está num momento que não é hora de pensar nisso, é hora de andar todos juntos, não importando de qual segmento, mas andar juntos. E a igreja, Senhor Deus, dá inteligência à igreja para ser santa e viver a santidade nesse tempo. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Veja bem, nesta oportunidade eu quero falar sobre coisas que nós treinamos durante muito tempo, mas não sabíamos bem como usar. Aliás, nós não treinamos na parte muito prática como igreja, porque afinal de contas nós somos igreja ocidental, século 20 e 21, dentro de sudeste brasileiro, onde as coisas se resolvem, não é mesmo? Mas veja bem, 1 Timóteo 6, versículo 6 ao 10. De fato,
é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Nós não gostamos de assuntos que falam muito diretamente com as dificuldades da vida. Nós preferimos assuntos mais devagar, mais light, não é? Não gostamos nem de falar isso para as crianças, nós não gostamos de ensinar para as crianças que a vida é tão difícil. Nós preferimos mostrar para as crianças lados da vida que a gente nem tem acesso, mas incute nelas essa ideia de que eles podem, de que uns dias eles vão poder. Eu confesso que eu gostaria mesmo que fosse assim, e que seja, né? Quem sabe ainda vai ser. Mas uma coisa, como cristãos, nós nunca podemos esquecer. O nosso Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Falou até que o mundo ia chorar, ia rir e nós íamos chorar. Então, isso dá a entender que nós temos um sentido de alerta, né? Não de masoquismo, não de vontade de sofrer, mas de alerta. Nós, como cristãos, devemos viver alertas o tempo todo, porque você não sabe quando você vai precisar daquilo que você aprendeu para a vida cotidiana. E temos visto que as coisas estão se desenrolando de uma forma muito grande. Nós estamos ainda no mês de maio, início de mês de maio, em 2020, e digamos que a nossa cota de surpresas já está no limite, para não dizer que já passou do limite. Quanta coisa já aconteceu em 2020 de ruim, coisas que a gente não gostaria que tivesse acontecendo. Mas o Senhor Jesus nos avisou que seria assim. E eu quero dizer para você, irmão, para você, irmã, que nós não devemos pensar que essas coisas seriam de outra forma. Que nós não devemos imaginar que, não, a coisa está indo bem. Olha, o escritor de Eclesiastes, ele diz que nós devemos aproveitar a vida, né? Olha, jovem, aproveita a vida com a mulher que amas, mas sabe que por todas as coisas Deus vai te trazer a juízo. E olhando de forma positiva esse versículo, eu digo o seguinte: não deixe de aproveitar aquilo que você pode, mas esteja sempre alerta para a hora que você não poder, você não desesperar. Na hora que o Senhor falar, olha, eu vou precisar que, eu quero que você testifique da fé para mim, para que outros vejam, de uma forma que vai doer um pouco. Estou pronto. Eu só sei se testificar da fé quando tudo está bem. Esse é o problema. A igreja do século XXI, a igreja ocidental, ela tem aquela ideia de que ela não pode sofrer. Mas para isso nós fomos chamados na linguagem do apóstolo Pedro. A igreja não pode sofrer, não, nossas crianças não podem sofrer, nós não podemos sofrer. Uma coisa é não poder, no sentido de que não precisa. Outra coisa é não poder porque eu não quero. Nós estamos vendo aí, olha, você deve carregar a sua mente com notícias boas. Sim, é muito fácil falar de notícias boas, irmãos, quando a notícia ruim não é na sua casa, não é você. Aí sim, claro que a gente não vai ficar nos saturando de notícias ruins, mas eu estou falando para quem a notícia ruim chegou na sua casa. Eu estou falando, olha só, então quando a notícia ruim chega na minha casa, sabe o que eu tenho que ter? Esse mesmo entendimento do apóstolo Paulo. Olha, eu sei, eu tenho em mim que o amor a Deus, o amor às coisas de Deus, é grande fonte de lucro
com o contentamento, ou seja, por amar a Deus, eu estou no lucro, eu estou contente, e isso me traz contentamento. Mas no meio da aflição, sim, porque na verdade eu estou com Ele, assim, digamos, Ele está comigo. Não, isso tem que ser levado ao pé da letra, isso tem que ser trazido para dentro de nós. Nós gostamos de contar as histórias dos heróis da Bíblia, mas era assim que eles tinham que viver. Se você fala assim, não, mas eles não tinham as coisas que nós temos hoje, eles não conheciam os recursos que nós conhecemos hoje, e naquele tempo nem seria recurso, seria algo inútil. Eles viveram no seu tempo como nós vivemos no nosso. Para eles faltavam algumas coisas, como que para nós pode faltar algum item de tecnologia e a gente achar que não consegue viver sem aquilo. Mas para eles eram outras coisas. Agora deixa eu te falar uma coisa. Para nós pode ter N itens de tecnologia, mas você já parou para pensar na falta do alimento? Na falta do socorro médico com tanta tecnologia da medicina? Já parou para pensar em quantas coisas podem acontecer? Mas deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que não é uma proibição de você ter muitas coisas, mas ela te ensina, olha, vive com o mínimo, aprenda a se contentar. Isso aí é o seu contentamento, ter o que comer, ter o que vestir. Isso é o contentamento. Porque aí você não vai ter medo, você não vai viver pensando o que vai ser amanhã. Muito pelo contrário, o amanhã estará sempre sobrando, porque você sempre vive com o mínimo. E viver com o mínimo não quer dizer que você tem que parar de trabalhar, que você tem que parar de estudar, que você tem que parar de projetar. Não é isso, é estar pronto para as reviravoltas. É estar pronto. A palavra de Deus nos ensina assim. Porque o mundo vai olhar para a gente e vai falar assim, e vocês não são ninguém, mas nós estaremos olhando para eles e falar, vocês estão tropeçando nos seus próprios desejos. Nós, como cristãos, temos que, a cada dia, nos esmerar na palavra de Deus. As coisas estão se atropelando. Elas estão exigindo que eu esteja pronto para ser conforme a palavra, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, neste momento, eu quero trazer essa meditação para você. Olha, em tempos de guerra, em tempos de dificuldade, você ficar correndo igual um doido, querendo ser rico, como os do mundo fazem. Amém. Você quer ser rico? Seja, nós precisamos de cristãos ricos. Sim, é bom para que se veja que o Senhor Jesus ele abrange todas as camadas sociais. Porque na verdade ele veio buscar e salvar o que estava perdido, seja rico, seja pobre, não importa, seja doutor ou não. Então, isso é importante, mas até onde isso vai te trazer problema? Porque veja bem, enquanto eu sei viver com pouco, eu tenho que tomar cuidado para eu não querer outras coisas que eles vai fazer parte do meu gasto. E aí eu não consigo. Quantas pessoas estão suicidando? Nós, início do ano, o ano passado, início desse ano, nós estávamos falando tanto sobre suicídio, ensinando, lembra do outubro, não sei o que lá, esqueci até da cor do outubro, eu não lembro o que a gente falava, quantas pessoas suicidavam, coisa e tal. Estava vendo uma matéria aqui sobre essa enfermidade nova, acho que 83 pessoas morreram num determinado período no Rio Grande do Sul. Mas 400 e poucas haviam suicidado do início do ano até o mesmo período. Olha só, e se a gente parar para pensar, agora existe mais um motivo para suicídio, vai aumentar muito, sabe por quê? Porque não tem esperança, porque não sabe viver com o que comer e o que vestir. Se nós aprendermos isso, nós vamos ser bem-aventurados, nós vamos estar bem no negócio. Se nós aprendemos isso, até aqui a gente não aprendia porque não precisava, mas nós temos a teoria, como dizem dentro das empresas, uma boa teoria faz uma boa prática, né? A partir de uma boa teoria, você ensinando aquela pessoa, por causa da teoria que ela tem, ela aprende mais rápido. Assim também o crente hoje tem uma boa teoria, ele sabe o que a Bíblia diz. E agora, se ele for obrigado a praticar, então ele sabe que o Senhor Jesus nunca mentiu para ele. Pensa em exemplos como, por exemplo, Estevão. O homem estava
trabalhando na administração da igreja, pregando, Deus usava ele para fazer milagres, e de repente a coisa vira ao contrário, o homem vai ser morto, apedrejado. Sabe o que aconteceu quando ele estava sendo morto, sendo julgado e ia ser morto? Ele estava vendo o céu aberto, ele está nem aí para o que estava acontecendo. Enquanto ele estava trabalhando, ele estava lutando pelos irmãos, porque ele era um dos administradores da igreja, ele se importava em andar em santidade com Deus, e Deus deu dons espirituais para ele, dom de curar. Você imagina, dom de milagres, eu não sei quais são os milagres. Então, olha só, mas de repente Deus chama ele: Estevão, eu tenho um negócio para você, diferente, não é isso aí não. E lá foi ele. E era para ele espernear e falar: para que eu servi esse Deus? O que adiantou? O que ele diz? Eu vejo os céus abertos. Estou vendo exatamente o que Jesus falou que ia ser. Ela está à direita do Pai. Era isso que ele via. Então, irmãos, a morte não significou nada para ele enquanto ele estava entre nós. Ele estava vendo a morte chegar e ainda pedindo a Deus que perdoasse os seus algozes. Nós temos que ter esse entendimento, nós temos que ter essa prática, até para que a gente evite, como cristãos, que as pessoas ao nosso redor venham tirar sua própria vida, as pessoas venham se desesperar, que vai ser difícil, vai, muito difícil. Nós vamos ter que aprender a repartir o pouco, nós vamos ter que aprender a repartir. Se for o caso, os cristãos vão ter que aprender a encostar alguns bens, porque não está dando nem para vender. Encosta os bens, nós vamos ter que aprender isso. É hora, não dá para ficar brincando. Não, porque isso é profecia do caos. Não é profecia do caos, é simplesmente você estar pronto. Você estar pronto. Nós ensinamos todo mundo a estudar na igreja. Falamos: gente, tem que estudar. Vai ter emprego para todo mundo? Não sei. Mas tem que estudar. Se você não tiver estudado, não vai ter para você. Isso eu sei. Então nós temos que estudar. Nós sabemos que cada dia Deus provê. Então, peguemos esse exemplo. Aprendemos a ter contentamento com o que nós precisamos, básicos, as coisas básicas para as nossas vidas. Tá? Não fique olhando para quem tem muito, que não faz o que você pensa que ele tinha que fazer. E daí? Isso é com Deus, isso não é com você. A coisa está em de nós sabermos como que Deus nos vê. Hoje, eu. Porque eu posso estar apontando o erro do outro, isso aí, comparecer diante de Deus, eu também tenho o meu erro. E não poder entrar na vida, não poder entrar na eternidade. O que adiantou? O que adiantou? Então, nós temos que buscar verdadeiramente o contentamento em Deus. O mesmo apóstolo Paulo, ele como missionário agora, ele fala com os filipenses, agradecendo pelos donativos recebidos, que a igreja ajudava ele na sua andança, na sua obra missionária. E ele vai falar no capítulo 4 da carta aos Filipenses, versículo 12. Sei passar necessidade. Olha só que interessante. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Que bom, é aquilo que eu falei, que está escrito lá. Olha, jovem, aproveita a vida. Aproveita a vida. Então, saber ter abundância. Enquanto ter abundância, saber também reservar para o dia mais difícil, saber também como contribuir, porque a Bíblia diz que é bom a gente fazer com as mãos para ter o que é bom, para poder dar, para poder contribuir, para poder ajudar o pobre necessitado, que nunca vai deixar de existir, né? Nem é por falta de trabalhar, nem de querer trabalhar, é que realmente o infortúnio acontece. Em toda maneira, diz o apóstolo, e em todas as coisas aprendi, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aprendi. Eu acredito que ele aprendeu muito rápido, porque as coisas foram se sobrepondo na vida dele. Ele teve que aprender muito rápido, porque antes dele ser um cristão, ele
provavelmente não teve isso aqui. Tá? Ele aprendeu muito rápido. E no versículo 13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso vencer as dificuldades. E dificuldade ainda é mais fácil de vencer. O mais difícil é vencer eu mesmo quando as coisas estão boas. Quando as coisas estão boas, eu sou muito teórico, teológico. Eu questiono tudo, eu questiono a igreja, eu questiono tudo. Tudo está ruim, tudo não presta. Mas na hora da necessidade, eu prefiro ficar quieto e aceitar. Então é melhor a gente já saber isso, já com toda a fartura, para evitar que a nossa consciência fique nos acusando na hora da dificuldade. O apóstolo Paulo ele vai falar uma coisa aqui muito importante, que nos ajuda a criar vínculos e a criar raciocínios de ajuda. Ele diz no versículo 14: todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Ele diz o seguinte: eu não nego que eu tenho aflições. E vocês fizeram bem em tomar parte na minha aflição. Que como cristãos nós costumamos chamar um ao outro de irmão, nós possamos aprender isso, tomar parte na aflição do outro. Tomar parte na aflição do outro, sem medo. Se aquele não quiser, tem outro lá na frente que quer, e assim por diante. Se cada um de nós aprendermos a praticar isso, nós sabemos, na teoria nós sabemos, a nossa Bíblia manda, a Bíblia que nos foi dada, ela manda, nós sabemos como funciona. Agora, temos oportunidades múltiplas mesmo de praticar. Não fique envergonhado, não fique pensando: eu há 2 meses atrás, há 3 meses atrás eu não queria nem pensar nisso, agora o que vão pensar de mim? Falei: meu querido, há 2, 3 meses atrás estava todo mundo correndo igual um doido, nós estávamos correndo muito, era tanta coisa para fazer, era tanta coisa para administrar. Eu precisava de correr porque eu não sabia se eu ia comer amanhã. Alguns não sabia como que ia pagar aquela conta de 10, 20 vezes ou até mais. Agora parou tudo. E se parar mais tempo? E se junto com o problema que nós temos hoje vier outro e esse ainda não tiver resolvido? Só vai restar o calor humano que um pode fazer pelo outro. Às vezes até ajuda a passar fome. Às vezes sentar e chorar porque não tem solução para o problema de saúde. É preciso fazer uma boa prática. Esteja pronto para isso. Ensine as crianças. Seja realista. Para que o nome do Senhor seja glorificado através de um povo que o conhece. E que não o conhece só de ouvir falar, mas que vai aproveitar a oportunidade. Tem uns textos na Bíblia que me incomoda, mas ele diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para eu prestar mais atenção nos seus mandamentos. É meio estranho isso, mas é preciso praticar. É preciso praticar. Recomendações básicas: não se esconda, não fique sozinho. Mas tem o afastamento social. Sim, fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente. Não deixe de falar. Faça igual o apóstolo Paulo. Deixe alguém tomar parte na sua aflição. Deixa alguém tomar parte, não fica assim: mas não tem nada. Tem sim. Está difícil suportar sozinho. E que Deus nos console, nos conforte, nos ajude de tal forma que nós não venhamos ter baixas exatamente nessas áreas onde a gente fica na dúvida se aquilo procedeu, se é Deus ou não. O assunto é sério. Eu preciso falar isso. Eu sei que esse meio acaba, essa meditação vai ficar aí por muito tempo e vai chegar a lugares onde só vai ouvir críticas. Mas eu não sou responsável por aquele que me critica.
Eu sou responsável por aquele que, junto comigo, para ouvir a palavra de Deus, para meditar. Pensa que o que nós estamos fazendo é a continuação do querer ajudar. E não há nada melhor para ajudar do que a entrar na vida e na vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe todos os dias, que Deus te dê visão do todo que Ele está fazendo, do todo, né? Que você olhe assim e fale assim, que bom conhecer a Deus, que bom saber que Ele está no controle da situação e que Ele pode fazer o que Ele quiser. Eu sou dele, a minha família é dele, meus filhos, enfim, todos os meus parentes, todos aqueles que dão ouvido, né, são dele, e a gente senta para chorar, senta para rir, sabendo que tudo está na mão dele. Tudo está na mão dele, todos os momentos da nossa vida. Que Deus continue abençoando, é a minha sincera oração, meu sincero desejo para a sua vida. Em nome de Jesus, que a palavra de Deus fale forte e molde o seu coração. Amém?